Nas profundezas da história, há sempre aqueles cujas vidas são ofuscadas pelo brilho dos grandes protagonistas. Paula Hitler, a irmã desconhecida de um dos homens mais terríveis da história, viveu nas sombras do poder e da tragédia, mas sua história vai muito além do famoso sobrenome que ela carregava. Eu sou Rayane Rocha e no vídeo de hoje vamos descobrir os mistérios que envolvem a vida de Paula Hitler, essa mulher que vivenciou de perto o lado mais sombrio de seu próprio irmão. Então, para conhecer essa história, vamos pro vídeo! Paula Hitler nasceu em 21 de janeiro de 1896, na pequena comunidade agrícola de Rafeld, na Áustria. Filha mais nova de uma família alemã de classe média, a garota era fruto da relação de Alois e Clara Hitler. Curiosamente, ela e Adolf foram os únicos irmãos que conseguiram sobreviver até a idade adulta, já que o restante de seus irmãos faleceram antes mesmo de Paula nascer. A família seguiu os moldes de qualquer outra família. No entanto, seu pai era um homem bravo, conservador e muito cruel. E por mais que ninguém pudesse imaginar, tais traços seriam características marcantes de seu irmão anos mais tarde. Adolf era o único entre os irmãos que ousava desafiar o pai. Ele não queria trabalhar na fazenda e por isso ele era castigado todos os dias por seus momentos de rebeldia. Em 1903, quando Paula tinha 6 anos de idade, seu pai, que era funcionário aposentado da alfândega, acabou falecendo devido a um ataque cardíaco aos 65 anos. Isso foi um golpe muito duro para Paula, pois apesar do temperamento difícil do pai, eles tinham uma relação muito próxima, já que por ser a mais nova, ela era considerada a princesinha do papai. Com a morte de seu pai, sua mãe Clara precisou assumir a responsabilidade pela família, mas ela nunca precisou trabalhar fora, pois conseguia sustentar seus filhos com a pensão governamental deixada por seu esposo. Após perder o marido, Clara e os filhos se mudaram para um modesto apartamento na cidade de Linz, na Áustria. Por muitos anos, a família conseguia sobreviver apenas com a pensão deixada por Alois. No entanto, o azar continuou a perseguir a família, pois apenas 5 anos após o falecimento do pai, sua mãe recebeu uma drástica notícia. Ela estava com câncer de mama já avançado e acabou falecendo meses depois, com apenas 45 anos de idade. Em meio a tudo isso, Adolf precisou se tornar mais forte e, como irmão mais velho, assumiu as responsabilidades da casa quando Paula tinha apenas 11 anos de idade. O falecimento da mãe foi sem dúvidas um golpe duro para os filhos, mas principalmente para Adolf, que era muito apegada a ela e a admirava muito. E talvez por conta dessa falta da mãe, Hitler, que era 7 anos mais velho que Paula, começou a tratá-la muito mal, agindo da mesma forma que o pai tratava a família. Mas apesar disso, Paula, que era muito inocente, acabava acreditando que ele tratava ela assim apenas porque ele queria que ela se tornasse uma menina melhor, e por amá-lo tanto, ela o via como um exemplo. Pouco tempo depois, Adolf decidiu se mudar para a cidade de Viena, para seguir seu sonho de se tornar pintor, deixando Paula sozinha no apartamento da família em Linz. E para sobreviver, ambos dividiam a pensão que recebiam do governo. Apesar da distância, eles sempre trocavam cartas, mas na maioria das vezes, Hitler não escrevia para perguntar como ela estava, mas sim para contar sobre sua vida em Viena e principalmente para dar conselhos e recomendar livros a ela. Em uma das correspondências, ele a presenteou com um exemplar do livro Dom Quixote, pois acreditava que esse seria um ótimo passatempo para ela, o que acabou dando certo, pois esse livro se tornou seu livro favorito. Mas a relação entre os dois e a última vez que se viram por mais tempo foi quando, aos 12 anos de idade, Paula tentou convencer Hitler a não se alistar no exército. Então ele ficou muito irritado, pois ele achava que ele era um líder e ninguém podia dizer-lhe o que fazer. E ele ficou tão aborrecido com Paula
que até parou de escrever para ela. Algum tempo depois, quando as coisas melhoraram para ele decidiu renunciar à pensão de seu pai, transferindo-a toda para a irmã, para que ela pudesse sobreviver. 13 anos mais tarde, em 1920, quando Paula tinha 24 anos de idade, ela também se mudou para a cidade de Viena. Chegando lá, ela voltou a ter notícias de seu irmão, e dias depois eles conseguiram se reencontrar. E apesar das diferenças, dizem que ambos estavam muito emocionados por se reencontrarem. Hitler aproveitou o momento e contou para Paula tudo sobre suas experiências na Primeira Guerra Mundial, falando sobre seus amigos e suas feridas. Ele também contou que havia se mudado para a cidade de Munique, em busca de seu sonho de se tornar pintor, e falou também sobre os presentes que enviava a ela, o que a deixava muito feliz, pois quem mais poderia se dar o luxo de fazer isso por ela? E apesar do prestígio de seu irmão, que a essa altura já tinha uma vida financeira bastante estável, pois já era líder do Partido Nacional Socialista, Paula se estabeleceu na cidade de Viena, ganhando a vida como podia, trabalhando como uma empregada doméstica para famílias ricas de Viena. Em um determinado momento, Paula decidiu deixar as atividades domésticas. A jovem então começou a trabalhar como secretária em diversas empresas. Durante a guerra, Paula também trabalhou em um hospital, e anos antes ela também havia trabalhado em um dormitório judaico, fazendo serviço de limpeza. E por incrível que pareça, ao contrário de seu irmão, Paula nunca mostrou desprezo pelos judeus locais. Além disso, ela também nunca apoiou seu irmão em relação a questões políticas, não tendo nenhum envolvimento com o partido liderado por ele. Mas apesar de não apoiá-lo, Paula tinha total conhecimento das ações do irmão na política, e mesmo assim ela o adorava, se lamentando muitas vezes por não poder passar mais tempo ao lado dele. Na década de 1930, quando o nome de Adolf Hitler começava a gerar controvérsias, Paula foi demitida de seu trabalho, pois carregava o sobrenome do ditador. Então, ela foi imediatamente para Munique para falar com seu irmão sobre os problemas que o sobrenome estava causando a ela. Chegando lá, ele sugeriu que ela mudasse de sobrenome e prometeu cuidar dela, voltando a sustentá-la com uma pensão. Mas para evitar mais problemas, ela só podia vê-lo 2 vezes por ano. Em 1941, Hitler ajudou Paula a comprar uma pequena casa em Viena, onde ela poderia viver tranquilamente, longe da vida agitada do Terceiro Reich. Durante esse tempo, Paula tentava se manter afastada do partido nazista, não compartilhava das ideias do partido, no entanto, durante a Segunda Guerra Mundial, conheceu um médico também oficial do Terceiro Reich, chamado Erwin Jekelius, que algum tempo depois foi acusado de ser responsável por tirar a vida de pelo menos 4.000 pessoas nas câmaras de gás. Ela teve um relacionamento com esse homem e, em um de seus raros encontros com seu irmão, ela contou sobre o relacionamento que estava tendo, e ele foi totalmente contra, e mandou prender Erwin Jekelius para que ele nunca mais visse sua irmã. Mas para garantir que eles nunca mais se encontrassem, enviou Erwin Jekelius para lutar no fronte oriental, onde ele acabou morrendo em um campo de prisioneiros soviéticos. E depois disso, Paula continuou vivendo nas sombras. Ninguém poderia pedi-la em casamento, com medo de seu irmão, embora aparentemente ela já tivesse mudado de sobrenome. Ela agora se chamava Paula Wolf. Esse sobrenome já tinha sido sugerido pelo próprio irmão, pois significava o lobo, e este nome tinha muito valor para ele. Acontece que quando criança, Paula carinhosamente o chamava de lobo, e mais tarde, quando ele se tornou esse terrível ditador, ele nomeou muitos de seus quartéis com esse nome, assim como o famoso Wolfschanze, traduzido como Toca do Lobo, que foi o nome usado como código de um dos seus maiores quartéis generais, que ficava escondido nas florestas da Polônia,
onde lá eles traçavam seus piores planos. E como eu falei antes, Paula não compartilhava das ideias do irmão, mas o amava muito e ficava muito feliz cada vez que o encontrava. No entanto, seu mundo desabou quando a Segunda Guerra Mundial terminou. Ela estava muito feliz que a guerra tivesse acabado, mas ficou muito triste ao saber do fim do seu irmão. Ela não conseguia acreditar que tudo terminaria daquele jeito. Após a guerra, ela foi presa na Baviera pelo exército norte-americano e foi interrogada por agentes da inteligência. Paula revelou que, embora amasse Adolf e recebesse o apoio financeiro dele, ela o tinha visto em apenas 2 ocasiões durante 10 anos. Segundo os historiadores, foi nesse interrogatório que ela finalmente soube do Holocausto. Sem acreditar, ela afirmou que seu irmão não havia ordenado o extermínio de milhões de pessoas. Ela não conseguia aceitar o que lhe diziam. Afinal, o homem que eles descreviam não combinava com o irmão que ela conhecia. Após um longo interrogatório, ela afirmou que, apesar das acusações, ela amava seu irmão com todo o coração e continuaria sendo assim. E finalmente, após ser comprovado que ela não tinha nenhuma conexão com o partido nazista, Paula foi libertada e voltou para Viena. Agora, sem a ajuda que recebia do irmão, ela precisou viver de suas economias. E marginalizada pelas pessoas que sabiam de sua verdadeira identidade, ela tentou se manter nas sombras do passado sombrio de sua família. E quando suas economias acabaram, ela trabalhou em uma loja de artesanato. E mal dando para viver com esse mísero salário, ela frequentemente recebia caridades de seus amigos. Durante a maior parte do resto de sua vida, ela viveu afastada de tudo, mantendo-se sozinha e não comparecendo a reuniões sociais. Em 1959, ela concordou e concedeu que seria a única entrevista para a imprensa. O repórter era Peter Molyneux, um britânico que entrou em contato com ela, mostrando interesse na vida de Adolf. Ao terminar a entrevista, ficou claro que ela não sentia nada além de admiração por seu irmão mais velho. Ao longo dos questionamentos, ela afirmou constantemente que não podia acreditar que ele pudesse fazer algo tão horrível assim, e que ele não era um monstro como todos diziam. Segundo o repórter, ela tinha grande respeito pelo irmão, e se ele tivesse perguntado sobre qualquer coisa que pudesse ter sido uma crítica, ela com certeza o teria protegido. Em 1960, aos 64 anos de idade, Paula Hitler faleceu em Hamburgo, na Alemanha, encerrando assim a linhagem direta dos Hitlers. E você já conhecia essa história? Me conta aqui nos comentários. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal para conhecer muitas outras histórias como essa. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!